Seja bem-vindo ao primeiro episódio, se Deus quiser, de muitos aí do podcast Liderando com Fé. Nós estamos muito felizes de estar iniciando esse projeto. Já tínhamos aí planejado, pensado há algum tempo e finalmente está saindo do papel. Então, para nós é uma alegria ter você aqui conosco. Podcast Liderando com Fé, nós vamos receber aqui convidados de muita qualidade para contar suas histórias. E nós teremos aqui dois pilares, né, que vão nos conduzir, que é a liderança e a fé. Bom, a fé é aquilo que a nossa vida está baseada, que traz luz aí ao nosso caminho, é algo a mais, né, é aquilo que nos torna, assim, mais vivos e que nos dá esperança de dias melhores. E a liderança, nós entendemos que o mundo de hoje precisa de líderes, né, mais qualificados, e eu sei que o mundo nos apresenta muitos desafios. E nós aqui do podcast Liderando com Fé entendemos que quando um líder melhora, todos que estão ao seu redor melhoram também. Então a gente vai bater um papo muito sobre isso e tenho certeza que você aí vai ser influenciado muito positivamente para mudar e transformar você, as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, aí na sua faculdade, na sua empresa, seja onde for. Então, seja muito bem-vindo. E o episódio de hoje é muito especial. Bom, eu sou o host desse podcast, eu me chamo Gabriel Kling, e eu tenho aqui hoje um convidado muito especial, que é o pastor Ronaldo Leite Batista. Olha, ele é formado em teologia pela Faculdade de Teologia do Oeste do Brasil, estudou pós-graduação em liderança na Faculdade Teológica Sul-Americana, e ele é pastor há mais de 25 anos na Primeira Igreja Batista. Então, seja muito bem-vindo. E aí, super de Deus ou não? Olha aí, super de Deus, e muito feliz de estar aqui nesse podcast Liderando com Fé, né? Isso aí. São duas palavras poderosas. É um prazer estar com você aqui, Gabriel. É um prazer estar aqui na presença do Luiz, Grande né? Luiz também. Essa autoridade do mundo do podcast, com né? certeza, É diferente faz esse tudo menino, acontecer né, aqui, ó, rapaz? nos equipamentos, no áudio, no Opa! som, é É diferenciado. demais. Então, Show de é bola. um prazer para mim estar aqui. Aliás, liderança é um assunto que eu sou apaixonado. Porque Boa. liderança é influência, né? Uhum. E a influência é que faz com que pessoas sigam as outras para sair daquele ponto A, para ir para o ponto B, Isso. para o ponto C, para o ponto D. Show. E isso muda destinos de pessoas, de famílias, de cidades e de nações. E por que não dizer do mundo, né? Do mundo. Muda a liderança e quando a pessoa acredita naquilo que ela faz, realmente mudanças muito grandes acontecem na vida das pessoas e das pessoas que rodeiam essas pessoas também. Sim, né? verdade. Bom, então pra gente começar esse bate-papo aqui, né, eu não sei quantos conhecem a sua história, mas você já liderou aí grandes movimentos, eventos aqui na cidade, né, além, obviamente, de pastorear ali muitas vidas na Primeira Igreja Batista, mas para quem já é um pouquinho aí mais antigo vai lembrar do Entardecer, né, do Rock Festival, da Quinta Gospel, até assim, não precisa nem ser tão antigo assim da Quinta Gospel, né, pegou até a minha geração, e também ali na liderança em várias marchas para Jesus, já foi presidente do Conselho de Pastores, né, em âmbito nacional, estadual, municipal também. E eu queria, primeira pergunta aqui para a gente iniciar o nosso papo é, o que faz com que uma pessoa se torne líder, né? Como que é a sua formação de um líder, né? Você que tem caminhado nesse trajeto já tem algum tempo, o que te fez, assim? Como que você se formou, as técnicas, enfim, onde você foi buscar aprendizados, enfim, para se tornar um líder? A princípio, tem coisa que eu nem sabia onde eu estava me metendo, sabe? Sabe aquele negócio que você chama uma galera ali e fala, gente, vamos fazer tal coisa aqui? Por exemplo, alguns dos eventos que você citou, né? Como o Alvorecer no shopping, quando começou um grande movimento aqui, a gente estava numa turma ali e um amigo falou, você não pode ajudar? E a ideia foi até dele, né? Uhum. Um amigo, o Nep, um amigo muito querido. Um grande Nep. Grande Nep. Ele convidou e a gente começou ali aquele movimento. Depois se tornou Entardecer no Parque. Mas juntamente tinha Quinta Gospel. Quinta Gospel. Você lembra da Quinta Gospel, Luiz? Aí, Rapaz, excelente. Então, faz um tempo. Era um movimento, né, que envolvia muitos jovens da cidade de várias denominações cristãs. E perdurou por muitas gerações, assim, também, né? Sim, por muitas gerações. E nós tivemos ali
desse movimento também começou uma carreata chamada Campo Grande de Jesus. Essa eu não sabia, hein? Da onde veio a Marcha para Jesus. E a Marcha para Jesus se tornou se não o maior, um dos maiores eventos que tem na cidade. Eu não conheço um evento que reúna uma multidão daquele tamanho aqui em Campo Grande. Eu também não conheço. Então, a gente já teve oportunidade, sim, de liderar. Tudo isso porque você tem um chamado, né? Uhum. O líder, ele não pode ser alguém simplesmente que acredita assim, você é importante, aí meu nome vai ser conhecido. Isso não faz de um líder uma pessoa. Não é o principal objetivo que o líder tem que ter. Ele tem que ter um chamado. E a formação do líder envolve coisas muito importantes. Algumas delas que eu queria citar, assim, Gabriel, na formação de um líder, é a questão da origem. Você tem que entender muito a respeito de origem para você... Eu até guardei uma anotaçãozinha aqui, para você entender. Quem não ouviu falar, por exemplo, da palavra pedigree? Porque quando geralmente vai comprar um cachorro, né? Enfim, né? A gente já pergunta, tem pedigree ou não? Isso aí. É isso aí. É verdade. Às vezes a gente brinca com pessoas também e fala, esse aí tem pedigree. Esse é de pedigree, tem pedigree. Tem pedigree. Que fala sobre, equivale à genealogia, a linhagem de ancestralidade. Isso significa a palavra pedigree. Então, por exemplo, às vezes, quando uma pessoa fala assim, você é filho do fulano de tal, né? Uhum. Ou você é dessa família, você veio desse movimento, você teve uma origem aqui. Uhum. Então, a origem ela é muito importante. Sim, com certeza. Não é? Principalmente, esses dias eu estava até escutando, né, ouvindo um outro podcast chamado Primocast, e tava aquele pastor Rodrigo Silva, que ele é bem, assim, conhece bastante ali, né, o Oriente Médio, Jerusalém, ali, ele tem, até agora inaugurou um museu ali de arqueologia. Museu, origem de muitas coisas, Origem de muitas coisas. E ele falava que no Oriente Médio isso ainda acontece muito mais, principalmente antigamente, as famílias, assim, as pessoas se preocupavam bastante com essa questão, né, da árvore genealógica. Sim. Isso é muito importante para você entender até muitos comportamentos que você tem hoje, a sua cultura, enfim, aquilo que você está vivendo hoje, você pode entender muito desses comportamentos através, né, dos seus antepassados, né? Isso mesmo. E assim, isso vai... Se você indo para trás, você começa assim, sim, tudo bem. Eu sei quem é o meu avô, bisavô, trisavô, tetravô, né? Muito menos, às vezes a gente para ali no bisavô, né? Você não Se sabe muito mais. a gente sabe o nome do bisavô. Mas tem gente que, esses dias eu vi um amigo que ele tem muita curiosidade, ele foi longe, cara, na ancestralidade dele. Então, mas se você fosse lá no começo, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas no fim, de onde a gente veio? Porque eu sei que tem a teoria, né? Alguns acham que é uma tese científica, não é sequer uma hipótese científica, é só uma teoria científica, né? A questão do evolucionismo. Então, por exemplo, tem gente que acha que nós somos originários, nosso mais antigo ancestral é, quem sabe, um protozoário, né? Uma ameba, quem sabe, alguma coisa assim. Ou alguns outros dizem, não, a gente veio do macaco. Inclusive, um professor universitário, ele fez uma brincadeira quando ele entrou, ele era criacionista, ele entrou na sala e perguntou assim, olha, quem acredita que veio de Deus aí, de Adão e Eva, tal, levanta a mão. Aí alguns levantaram a mão. Aí ele virou e perguntou, e quem acredita que veio do macaco, levanta a cauda. Brincadeira, sem ofensa com os que acreditam no evolucionismo aí. Mas você sabe o que é importante falar sobre isso? A gente tá, para não perder o fio da meada, a gente o que isso tem a ver com liderança? Sabe o que é? Quando a pessoa ela sabe que a origem dela está em Deus, ele sabe de onde ele veio, quem o criou, isso muda muito a sua perspectiva de vida. Sim. Demais. Traz sentido, né? Traz sentido.
E essa origem, quando você acredita que você veio de Deus, você começa a perceber que esse Deus que te criou, ele tem uma identidade para você, tem um propósito para sua vida e tem um destino para você. Isso é muito interessante. Eu não sei se posso pedir, eu queria contar uma experiência que eu tive. Lógico. Que eu acho que ela fala muito sobre o que Deus quis falar comigo e que me deu mais fé. Porque a gente está falando de liderança e fé. Que me deu mais fé para cumprir com o meu propósito de vida. Não, fica à vontade. Quer ouvir, né, Luizão? Aí. Opa. E eu queria falar com você. Talvez você que esteja ouvindo a gente, a galera aí, esse pessoal bacana aqui, que se interessa em conhecimento, né? Você talvez esteja meio assim, puxa, será que minha vida tem propósito? Será que eu sou importante para alguém? Será que... Sabe por que às vezes a gente começa a fazer essas perguntas, parece que a gente fica até meio sem aquele sentimento de pertencer a algum lugar, pertencer a algum propósito, pertencer... É aquela coisa de não pertencimento, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? A que grupo pertenço, a quem pertenço? E, aliás, eu conversei uma vez com um psicólogo que ele disse assim, que eu falei assim, existe complexo de superioridade? Ele disse assim, não existe complexo de superioridade, não. Existe só complexo de inferioridade. Ele disse como psicólogo, né? E aí eu falei assim, mas... Ele falou, até o fato de você querer se mostrar superior é uma questão, é algo que o seu complexo de inferioridade está se manifestando. Porque você quer dizer que você é mais. Que você quer se mostrar, se provar, né? Exatamente. E assim, eu fiquei pensando... E aconteceu uma coisa na minha vida muito interessante. Eu nasci e vivi numa família bem pobre. Pobre mesmo, assim. Meu pai é uma pessoa muito simples. Eu vivia na minha infância num bairro bem simples. Aqui em Campo Grande mesmo, Mato Grosso do Sul. Eu acho que... E por causa de, às vezes, sua posição econômica, social, as pessoas desfazem de você. É o famoso hoje bullying, né? Você já sofreu bullying? Eu ouvi uma história sua aí, rapaz. Você apanhava quando era pequeno, os caras rasgavam o bolso. Um dia a gente tem que trazer o Luizão aqui pra frente das câmeras. Tem que entrevistar o Luiz, porque a história dele foi muito bullying. Muitas pessoas. Então... Bastante. A história do Mas na sua época já era bullying? Não era. Não tinha essa palavra. Assim. Nem, o Luiz também nem sabe o que era bullying. Não. Mas isso parece que é de alguma forma... É uma tentativa de te diminuir, sabe? Sim. E eu nasci assim... Infelizmente, as pessoas julgam, né, as outras pelas posses, né? Pela questão do valor ali do dinheiro, né? O quanto que você tem de bens, etc. E não é verdade também, quando você vai crescendo, na escola, por exemplo, tem os que são mais bonitos, né? Tem os que... Aí você faz parte dos bonitos, né? Os caras que são os bonitões. Os galãs. Os galãs. Mas tem aqueles que são craques em algum esporte. Você já viu? Aquele cara que tem inteligência para o esporte. Aliás, Gabriel, você é um cara que parece que jogava bem, tinha uma canhotinha. Jogava bem até, né? Futebol, né? Futsalzinho ali, Maria Montessori ali na escola. Professor Moacir. Grande professor Moacir. Professor Moacir, o cara é bacana. Então, tem os caras que pertencem a essa turma, né? Sim. Tem os caras que pertencem aos fortões. Não tem aquele cara... Galera da academia, né? O fortão, malhadão, o cara que chega... Os bravos. Chega pondo moral. Sinistro. Tal. Então, e tem aqueles caras que os caras falam, pô, você sabe que esse cara aí, cara, ele mora numa mansão, tem piscina, pô, os pais dele... Ele é bem sucedido. Pô, cheio da grana, mano. Então, tem essas turmas, né? Na verdade, cara, eu não pertencia a nenhuma dessas turmas, né? Porque com essa cara de bugre assim, eu não sou bonito, né? Bonito não é o rapaz, né? Não é tanto assim, né? Mas tudo bem. Tá bem. Bom, a minha mãe e a minha esposa, Princesa Tânia Mara, linda Princesa Tânia Mara. Elas acham você bonito, né? Elas acham, então tá valendo. Minha mãe também me acha bonito. Então tá tudo minha esposa 10. Também, Pronto, então tá acabou. Essas duas, né? Essas duas achando, tá bom, tá beleza. Tá bom.
Mas eu, no meio ali não pertencia à turma dos bonitões, não. Dos fortões também não. Então nenhuma tribo ali você se encaixava. Não. E porque tem também como é que é a galera que só tira nota 10, tá? Os nerds. Nerdzão, né? Os nerdzão também não fazia parte. Galera inteligente que senta na frente. Então eu tentava meio que sobreviver, entendeu? Uhum. Mas eu cresci assim. E, cara, eu não sabia o que isso tinha feito comigo exatamente, né? E aí eu conheci Jesus. Uhum. Jesus mudou minha vida. Só que essa mudança que Jesus faz, até na formação de um líder, é um processo. Não é do dia para a noite. Não. E aí eu tinha um chamado, eu fiz faculdade teológica, eu senti que eu estava sendo vocacionado para ser pastor. Sim. Só que quando eu me formei, eu era o pastor mais jovem da Ordem dos Pastores Batistas. Tinha quantos anos? Eu tinha 20... Eu ia fazer 22 anos. Entendi. 22. Pô, novo mesmo. Era novaço, rapaz. Para pastorear outras pessoas. E teve até um pastor que brincou, né? Um pastor mais velho, ele era o secretário grandão lá na denominação e perguntou para o pastor Jonathan aqui, falou assim, vocês já estão ordenando embaixadores do rei? Embaixadores do rei era uma turma de adolescentes, sabe? Era de juniores. Sim, embaixadores. E ainda não estava casado. Inclusive os caras falaram, se você for aprovado, vai ser aprovado com uma questão, você está... Eu falei, não, eu tô noivo e tal, mas vai casar, já tem tudo marcado. Assim, porque... Já tá tudo certo aí ou não? Não vai pisar na bola, né? Pô? Pastor tem aquela... Naquele tempo lá, pastor tinha que estar casado para aconselhar os casados. Batista é sério o negócio, né? Assim não. Não é assim não. E eu fui, rapaz, cresci assim, nessa visão de agora eu sou pastor e tal. Só que tinha muita brincadeira ao meu redor. E eu mesmo pensava, cara, como é que eu vou chegar num púlpito, numa igreja? Imagina, você, um pastor jovem, 21 anos. E você sempre teve, assim, a cara de mais novo ainda, né? Eu duvido. Podia por aí pro pessoal acertar a minha idade. Bom, mas quem sabe já. Ué. Com as histórias que a gente contar, o pessoal vai acertar. Comenta aí, qual que é a idade que você acha que o pastor Ronaldo tem? Agora já tá mais fácil porque tá chegando os cabelos brancos, né? Mas assim, eu tinha mesmo uma cara de garotão, assim, quando era mais jovem, muito de garotão, assim. E isso não era muito legal, principalmente onde eu chegava. Você é muito jovem. Não passava, digamos assim, muita credibilidade. Muito, tipo assim, como é que esse cara vai ter autoridade para chegar no mais velho e conversar com ele? Mano, não vai. Então, essas coisas eu acho que elas foram construindo, sem eu perceber, alguma coisa dentro de mim, né? Uhum. E um dia, cara, eu fui convidado para ser preletor num acampamento. Geralmente, você talvez que não seja do mundo dos evangélicos aí, não saiba, no carnaval tem muito retiros. Isso. Igrejas, e tem os retiros... E os católicos também, né? Os católicos também fazem isso. Retiros também. E tem retiros que são de cidades e tem uns que são do estado. E eu era bem novinho e eu fui convidado para ser preletor em um retiro da Juventude Batista do Rio Grande do Sul. Chamava Jubars, Retiro da Jubars. Os amigos gaúchos, tio. Tio. E, cara, imagina, eu novinho, cara, eu me senti demais, né, cara? Rapaz. Tá dando bom, tá indo bem. A coisa tá. E aí eu cheguei lá, todo felizaço, né? Sou preletor de um grande retiro. E eu tinha alguns amigos lá, eles me cumprimentaram, me senti muito bem recebido, acolhido e tal. Você ainda tinha 22 anos? Ou já estava um pouquinho mais velho? Nesse daí eu acho que eu tinha uns... Foi bem no começo do meu ministério, porque eu tocava numa banda que chamava... Banda Selar? Banda Selar, os dinossauros do rock gospel. Essa galera ainda tá fazendo um som, né? Tá fazendo um som. Um abraço aí pra Banda Selar, todo mundo aí. Tem a página do Selar no Facebook. Aí, ó. Fanpage do Selar. Quem tiver interessado, procura aí, pesquisa aí, curte aí o som dos caras. Pô. Isso, eu tocava, eu compus algumas músicas, bastante músicas, assim, naquela época. E essa banda, ela foi ficando conhecida no Brasil inteiro, e eles convidaram a banda, e eu falei assim, cara, fui convidado para eleitores,
por causa da banda? Mas os caras, não, a gente resolveu convidar você. Tinha um movimento, pastor, etc. Jovem muito forte e tal. E aí eu cheguei lá. E teve um cara que chegou pra mim e falou assim, cara, ainda bem que você veio. Eu falei, rapaz, eu me senti o máximo, né? Que é isso? Que isso? Não, tudo certo. Tá. Ainda bem que você veio. Eu falei, Eu falou, cara, sabe por quê? Porque o Batista, ele tem assim, ele tem uma lista de preletores. Caso um não possa, ele vai tendo reserva do reserva. É organizado ali, né? Se esse aqui não puder, tem esse aqui, tem aquele. E aí, rapaz, ele falou, sabe por quê? O primeiro preletor que a gente tinha chamado, ele tinha recebido um convite para os Estados Unidos, mas ele não ia nessa época. Então, ele vinha pregar e depois ele ia. Mas aí adiantou a viagem, não deu, ele não pôde mais. Esse é o primeiro. Aí, o segundo, a esposa dele estava grávida, mas dava. Mas só que a esposa dele teve neném antes e teve alguns problemas na gravidez. Ele falou, não posso ir. Não vai dar para ir. Não vai dar para ir. E um outro teve um problema de saúde lá, que ele disse, olha, infelizmente eu vou ter que fazer um tratamento, eu não vou poder. Ou seja, cara... Ou seja, o quarto ali tava aquecendo, não tava nem aquecendo, né? Tava meião para baixo, chuteira desamarrada. Na hora da convocação da seleção brasileira lá... né? Tem quantos goleiros reservas? São 3, né? Acho que são 3. Rapaz, eu nem seria convocado, então. Tem o titular e tem 3 reservas. Então você seria o último. O quarto. Tá. Eu acho que é assim, eu não sei exatamente. Então, aí, rapaz, sabe, cara, eu falei, pô, cara, o cara precisava falar isso, deu uma diminuidinha. Baixou acho a bola foi pra baixar pouco, a bola um pouquinho. Vou dar uma segurada aí, mas cara. você sabe, depois eu falei, mas mesmo assim, tô cara, aqui, sei lá, de Campo Grande. E aí eu fui, eu tava pregando, e tinha um dia que era a música, o culto era só música. Eles chamavam de culto cantado. Sim. E não ia ter uma palavra assim, né? E eu tava lá, e a gente tava cantando e tal. E tem uma música que chama Em Espírito e em Verdade, que no coro dela diz assim, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Quando eu comecei a cantar isso, eu tive uma experiência assim, sobrenatural. É como se eu tivesse saído dali, sabe? Sabe? Alguma coisa como tipo um arrebatamento. Entendi. Eu não vi mais ninguém. Você saiu ali daquela atmosfera ali. Sim, e parece que eu fui, sei lá. E aí, ali, eu tive uma visão. Eu enxergava um útero. E dentro daquele útero, eu enxergava um bebê. Um bebezinho em formação, assim. Tipo no ultrassom ali. Tipo que você sabe quando você faz aquele vídeo assim. Naquele tempo nem tinha algo assim, né? Então, mas quando eu vi aquele útero, eu vi um líquido leitoso entrando dentro daquele útero, né? Sim. E aquele bebê começou a se deformar. Eita. Como se estivesse derretendo, assim, se decompondo. E eu falei assim, uau, o que será que significa isso, né? E eu estava ali, mas eu perguntei aquilo, acho que perguntei alto, aí teve uma voz que me respondeu. Olha, falou assim, olha, essa mãe resolveu abortar essa criança. E ela, juntamente com seu marido, eles resolveram tomar um veneno. Porque entrou um líquido leitoso naquele era o veneno, né? Dentro do útero. E aí eu falei assim, uau. E de repente, naquele momento, entrou uma luz linda, cara, uau, assim. E quando aquela luz entra dentro daquele útero, aquele bebê, ele vai se recompondo. E ele fica exatamente como ele estava antes. Ou seja, o líquido ali não tem mais efeito sobre o bebê. Acabou. Então aí, eu fiquei pensando assim, mas o que significa isso? Do nada. Cara lá, por que eu tô vendo isso? Louvando a Deus de boa lá. E aí eu percebi que era o Espírito Santo que falava comigo. E ele disse assim, apesar deste pai e dessa mãe não desejar esta criança, eu desejei, como se Deus estivesse falando, eu desejei essa criança, eu dei proteção, eu fiz com que ela não... Eu protegi de tal maneira
que ela viesse à existência. Uhum. Apesar daqueles que tinham que proteger, né? Que eram o Sim, pai e a o mãe. pai e a mãe, que é os Não que tem que proteger. protegeram, né? Forte, hein? E você vê o valor que Deus dá a uma pessoa humana, né? Desde lá do ventre. Sim. Para muitas pessoas hoje em dia... Uma tartaruga vale mais que um ser humano, né? Um ovinho de tartaruga vale mais, que, né? Então. Mas, assim, Deus valoriza muito a vida. Foi Ele quem criou a vida, Sim, né? com certeza. E eu, vendo tudo aquilo, eu já estava meio que chorando, né? Uhum. E aí eu perguntei, sim, mas e por que eu estou vendo isso? Sim. Aí veio uma revelação que Foi ela forte. disse assim, olha, esse útero era o útero da sua mãe e essa criança era você ali no útero da sua mãe. E assim, aí eu chorei demais, né? Porque ele tinha dito que E Deus você não sabia havia escolhido de nada, essa assim, sua mãe criança. nunca tinha comentado com você. Pai, nunca a minha mãe sequer abordou aquele assunto comigo. Nem ela e nem meu pai. Uhum. Eu não sabia de nada dessa minha história. Aí já tinha ali seus 20 e tantos anos, já dava pra ter contado, né? Exatamente. E aí eu saí daquele lugar assim, extasiado, né? Uhum. E tinha um intervalo. Aí eu fui pro quarto e eu fui ouvindo o Espírito Santo falar comigo assim, olha, você precisa testemunhar isso que você viu. Aí eu falei, não posso testemunhar, isso é uma coisa muito íntima, né? Uhum. Senão também tem gente que vai falar assim, o iluminado aí. Ele ou escolhido, ou chamado. escolhido, ou chamado. E eu acho que você também ainda estava meio que digerindo, né? Sim, Deve ser muito forte, acredito eu. Muito, muito. Até hoje contando assim, eu me emociono bastante, assim, mas eu vi e eu falei assim, Deus, fala comigo na tua palavra. Eu nunca tinha feito esse negócio de vou abrir a Bíblia, porque às vezes isso dá errado, né? Diz que alguém foi pedir para falar, né? E ele abriu a Bíblia e saiu naquele texto que diz que Judas foi e se enforcou. Aí ele falou, meu Deus do céu, vamos abrir outro. Aí ele aqui. abriu outro, vai tu e fazes o mesmo. aí não. Pô, aí, então, larga a mão disso aí. Nem sei se tem esse versículo na Bíblia, né? Mas, assim, é uma coisa... Porque acho que você tem que ter um conhecimento ali de Deus, você vai lendo. Mas, naquele tempo, eu falei assim, Deus, isso é tão importante. Eu peguei uma Bíblia, que nem era minha, tirei tudo o que tinha dentro da Bíblia, eu virei a Bíblia de olhos fechados, não sabia, mas estava de um jeito, de outro, eu abri. Sim. E quando eu abri, rapaz, saiu em Jeremias, no texto justamente que diz, desde o ventre da sua mãe escolhi, e ele diz que ele escolheu e deu de profeta às nações. Né? Então, ali eu falei assim, uau! Você percebeu que ali Deus estava me falando sobre origem, que antes de ser sonho de qualquer pessoa, porque meu pai e minha mãe não sonhavam comigo naquele momento, eu nasci no coração de Deus. Você entendeu? Então, você tinha uma origem. Tinha uma origem. Você percebe como é que são as coisas? Mas quando eu vou para o quarto e leio o texto, ele fala para mim quem eu sou. Certo? Eu sou um escolhido. Eu escolhi desde o ventre da sua mãe que eu quero usar você. Então, já me deu uma identidade. Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, ele também diz que Deus nos escolheu em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Isso para a nossa cabeça é difícil pensar. Como assim? Deus... Mas para Deus... Para Deus, Hoje a gente já não duvida mais de tantas coisas que estão na Bíblia, nesses pontos assim, porque como que vai fazer isso, né? Hoje, a hora que a gente olha para a inteligência artificial, a gente fala assim, puxa vida, tem muita coisa que a gente está bem atrasado, né? Mas imagina a mente de Deus, é muito mais que uma inteligência artificial mais desenvolvida que seja. Então, essa escolha de Deus faz de você ter sentimento de identidade. Por isso que isso faz parte na formação de um líder. Quando um líder sabe que ele tem origem, que tem alguém que escolheu ele e que deu uma identidade para ele. E junto com essa identidade, deu para ele um propósito. Porque lá em Efésios também, você continua lendo o primeiro capítulo, ele diz que nós somos criados nova criatura para cumprir o propósito, sabe? Que é fazer as boas obras, ser um filho de Deus que expresse a glória de Deus. Legal. Sermos a imagem e semelhança de Jesus. Bacana.
E sabe por que eu creio que Deus me deu essa visão também? Porque ele quis mostrar que eu tinha origem, eu tinha identidade, eu tinha um propósito nele Uhum. e para me curar daquele complexo de inferioridade, Verdade. entendeu? Você não se encaixava ali muito, você não Hum. se via com o cara bonito, tava ali numa família mais, assim, né? Não tinha tantos bens, não tinha tantas É. aquisições. E falava assim, cognitivamente também não sou Também lá não é o essas cara mais coisas. inteligente e tal. E Deus falou assim, não, isso aí não tem a ver exatamente com O que você. você tá pensando, né? Com É. esses valores aí que você tá colocando como bem-sucedido, né? E você sabe que aquilo foi uma cura para mim. E Deus falou comigo aquela noite, porque eu saí dali e voltei para o culto. Acabou o intervalo. Uhum. Voltou E o do quarto pro guitarrista, culto, o meu amigo Marcos Ailton, eu creio que ele vai ver esse podcast aí de início. diretamente de São Paulo. Rapaz, exato. E o Marcos Ailton estava tocando. Aham. Rapaz, naquele momento, do nada, ele parou e falou assim, ó, eu sei que hoje não é é noite só de música, mas eu percebo aqui que o pastor Ronaldo tem uma palavra de Deus para nós. Eu falei, Falou, uau! opa, Porque eu vim discutindo com o Espírito Santo. Eu falei, não vou testemunhar, vai, não vai, não vai. Eu falei, hoje nem é noite de palavra, nem vou participar essa noite. E o cara me chama. A Espírito Santo falou, você vai sim, rapaz. Vai sim, você não escapa. Você Olha não que escapa. vai. E aí eu fui lá e dei esse testemunho. Teve muita cura naquela noite. Que bacana. E eu descobri o quanto de pessoas que são... eles são resultado de um aborto que não deu certo. Sim. Muita gente com essa história, sabe? E isso tem crescido, infelizmente, cada vez mais. Porque é tipo assim... Parece que há um estímulo hoje, uma propaganda. Aborta! Você não queria? Aborta! A vida hoje vale muito pouco, né? Exatamente. Aí eu fiquei naquilo assim, pensando, e Deus falou uma coisa para mim. Toda vez que eu contasse esse testemunho, haveria muita cura. Eu creio que isso está acontecendo agora. Para quem está vendo esse podcast, para você que sente assim que... Será que eu tenho valor? Minha origem? Para que eu presto? Sirvo para quê? Qual o propósito da minha vida? Sabe? Você não se sente pertencente a lugar nenhum, nem às vezes dentro da sua própria família. Hoje é dia de cura. E através desse podcast, assim, eu creio que a cura está chegando na sua vida também. E eu penso que isso faz parte da formação de um líder. Porque essa experiência me fez o quê? Acreditar que eu poderia liderar algo, que a minha vida tinha e tem um propósito que eu percebi muito claramente ali. E quando você lidera com fé, que é o ponto aqui, né? É o ponto aqui. Exatamente. Quando você lidera com fé, é diferente de você liderar na dúvida. Será que será que vai? Será que não vai? Será que eu sou? Será que eu não sou? Quando você... E isso aí, depois foi muito importante para mim em vários projetos que eu fiz. E eu me considerava assim... E Deus já tinha me mostrado, né? Eu tinha uma autoimagem baixa, mas Deus já tinha começado a fazer grandes coisas me usando, né? Como esses eventos que a gente citou, pastoreando uma igreja, desde jovem, juntamente, claro, o pastor Jonathan era o presidente a princípio, né? Hoje é o pastor Gilson, mas a gente, como Deus foi colocando, como que a formação de um líder passa por ele entender sua origem, sua identidade, seu propósito. E entender, porque pelo que as pessoas lutam? Elas lutam por pessoas por coisas aqui. Sim. Que vai ficar Acho que vai acabar por aqui, né? Materialismo puro, né? Vai ficar uma Pensa coisa... muito no agora só, né? Agora. O que eu tenho, no que eu vou conquistar. E tem gente até que vive uma vida tão fútil, né? O cara pensa, vou ganhar um dinheiro aqui, e aí não importa os meios que eu use, o jeito que eu vou fazer, eu vou ganhar uma grana, depois vou sair aí gastando, vou viajar, né? Vou curtir a vida. Os prazeres momentâneos, né? E vou por aí. E a vida é muito mais que isso, mais né? que isso. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais que fama, que sexo, que poder. A vida é muito mais que essas coisas que a gente vive aqui, que são totalmente passageiros. Sim. E sabe, quando Deus me mostrou, aquilo também me deu um senso maior de eternidade, sabe? Entendi. De alguém que estava antes,
que é a origem de todas as coisas, que trouxe a mim o sentimento de origem, que trouxe a mim sentimento de identidade, que trouxe a mim sentimento de propósito, ele trouxe a mim também um sentimento de eternidade. Bacana. Que o que eu estou fazendo vai ficar não somente como um legado, que é legal, você deixa um legado. Sim, lógico. Querendo ou não, você deixa. Se é bom, se é ruim, aí... Você deixa um legado. Mas é muito mais que isso, sabe? Não é um legado, é você viver para sempre mesmo. Você entender como você está indo para a eternidade, que você vai estar ali na presença de Deus para sempre. O que você constrói é diferente do que uma pessoa que não acredita em nada disso. Do que vai acabar tudo aqui. Às vezes a pessoa até pensa, mas é bom fazer o bem. Mas é muito mais que isso, você entendeu? Sim. É semear algo para a eternidade. Bacana. Porque você vive a eternidade. Show de bola. E eu acho que liderar com fé passa por aí, sabe? A formação de um líder passa por aí. Você fala, você está sendo muito reducionista porque você está fazendo assim, é só como é que se forma um líder religioso. Não, em todas as áreas da sua vida. Se você acredita nisso, tudo que você vai fazer vai ser algo muito maior, né? Sim. Como a aula que a gente recebeu uma aula aqui antes do podcast. Com certeza. Quem que deu aula? Luizão, né? O Luiz dá aula sobre a diferença entre propósito e missão, Sim, né? Porque às vezes você chama missão de objetivos. Tipo assim, a sua missão, que seria um objetivo, é fazer isso assim, 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 e quando acabar eu quero esse resultado, né? Isso é uma missão. Um propósito, ele é maior do que uma missão. Um propósito é o porquê você vive, né? Sim. Eu cumprir o meu propósito de vida é muito mais do que cumprir alvos e objetivos. Sim. Até porque assim, né? Por exemplo, o cara... não, eu tô fazendo isso aqui por causa do dinheiro. Aí o cara vai lá e ele ganha o dinheiro. Aí ele fala, e agora? Não, eu tô fazendo isso aqui para alcançar tal status, né? Vou chegar CEO da minha empresa. Tá, ele chega lá, e agora? Exatamente. Eu vou fazer isso aqui para conquistar tal pessoa. Aí ele vai lá, conquista a amizade. E agora? Né? É como o próprio Luiz na sua aula disse para nós, né? É como alguém que tem uma missão militar, por exemplo. O cara sai do país dele, vai para a guerra, agora, você aqui na guerra, a gente vai entrar nessa batalha, nós vamos entrar nesse campo, vamos conquistar esse campo aqui, e para isso você vai dominar essa base, você vai fazer isso, você vai ser fuzileiro, você vai ser o escudeiro, você vai ser o cara do rádio, tal. E essa é a missão. E depois que acabar, o fim é a gente vencer a guerra e dominar esse território. E todo mundo ficar vivão lá, voltar para casa. O cara que morre, aparentemente, não cumpriu muito bem o que estava ali planejado, né, estipulado. Mas cumpriu o seu propósito, porque ele foi um cara que se entregou totalmente para cumprir a missão. Com certeza. E, num lado por outro, ele cumpriu sua missão, né? Apesar dele não estar ali para depois receber. Mas quando a Bíblia fala de propósito, isso foge até dessa área, né? Tipo assim, o propósito. Quando Jesus disse por que a igreja existe, antes dele subir aos céus, ele falou sobre isso, né? Ele falou sobre o poder. Ele falou sobre o poder. Ele falou, me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, é sobre com o meu nome, com a minha autoridade, meu poder, que você vai cumprir com a sua missão. Qual é a missão? Fazer discípulos em todas as nações, né? Batizando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei e tal. E aí você tem, ao mesmo tempo, uma missão que envolve o seu próprio propósito de vida. Então, é muito mais do que só um objetivo momentâneo de você resolver. Isso. Agora, é claro que num planejamento, você, para alcançar algo maior, e o seu próprio propósito de vida, existem etapas. Existem ali todas aquelas etapas que Deus trabalha com você, formando você. E primeiro você sabendo da sua origem, quem você é, o seu propósito de vida, o seu destino, você fica mais firme porque vão vir as intempéries da vida, Sim, né? com certeza. Os desafios estão aí, né? Você já passou por momentos assim que você fala, uau, não esperava que isso ia acontecer, hein? Sim, opa. Aí você vai ter que ter resiliência, né? Você vai ter que ter aquele momento de superação. Né? Mas quando você enfrenta uma circunstância difícil,
que te abate, que você fala, puxa, isso realmente eu não esperava. O que te faz superar todas essas coisas é justamente a fé. A fé. A fé. A fé faz você superar coisas que você não superaria se você não tivesse a fé, porque sem fé não tem esperança. Sim, com certeza. Sem fé morreu a esperança, porque eu não acredito qualquer mais. Coisa serve, tanto faz. Perdi a esperança. Mas até a questão de que, bom, eu pelo menos vejo assim, né? Às vezes quando vem a dificuldade, vem o desafio, se você sabe, que nem você falou aqui da formação de um líder, né? Se você sabe sua origem, você tem sua identidade, você falou, pô, eu sei quem eu sou. Sei que isso aqui é um momento, eu sei que o que estão falando aí sobre mim não é isso que eles estão falando, eu sei quem eu sou. Vai passar. Eu sei o porquê que eu tô fazendo isso, né? Eu sei que tem algo maior, tem esse propósito. Então, até além da fé, ter uma origem, ter uma identidade, ter um propósito e saber para onde você tá indo, que é o destino, também te ajuda a permanecer ali, né? A persistir, a ter essa resiliência e falar, não, aqui eu vou conseguir, eu vou persistir. É isso aí. Principalmente que você sabe com quem você está, né? Sim. Porque existe um poder, existe a missão, mas existe uma presença. Jesus mesmo, ele disse, eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Bacana. Sabe, uma hora, se, por exemplo, se eu pensar um cara craque em fazer alguma coisa, eu preciso desse cara. Por exemplo, no podcast aqui, a gente não ia poder fazer sem o Luiz, né, cara? A gente não entende nada disso aqui. Não, sim. Sim, de microfone, câmera. Mas, cara, por exemplo, pode ser que por alguma razão o Luiz seja impedido uma hora de estar aqui, entendeu? Sim. Ou de fazer melhor coisa naquele momento. Mas com Jesus é diferente. Ele está com você em todos os momentos da sua vida, não importa o que acontecer. Essa é uma presença que garante sucesso à missão, porque ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E aí você cumpre com a sua missão sabendo que aquele que pode todas as coisas está ao seu lado. Essa fé é inabalável. Quando você tem essa fé, é algo inabalável. Aí você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você pode ser um médico, tá enfrentando lá um reveses que aconteceu, e você pode estar ali, o médico está ali naquele momento, e ele pode falar, uau, isso aqui está fugindo da minha competência. Deus me ajuda. Deus está ali, entendeu? Você se conecta com algo maior. Você tá lá exercendo, quem sabe, uma função sua administrativa, e o seu chefe pediu uma coisa para você, e você fala, uau, agora você pode contar com Deus, entendeu? Sim. E você pode contar com Deus todos os momentos, mas principalmente você entender que você pode contar com Deus para ter um propósito de vida em que você vai amar a Deus acima de todas as coisas, e você vai amar o próximo com a si mesmo, e você vai poder servir o seu próximo, e que você vai deixar o seu egoísmo de lado, que o propósito da sua vida não é você ser bem-sucedido. O propósito da sua vida é você ser bem-sucedido diante do propósito que Deus te criou. Isso aí é uma coisa muito legal. Por exemplo, um exemplo que eu dou aqui. Às vezes, uma coisa que eu estou notando, você está me entrevistando, tem podcast que parece que o entrevistador ele quer ser o mais importante do momento. Né? Aí tira o negócio, porque o entrevistado fala, pô, esse cara tá querendo se aparecer nas minhas coisas. Quer pegar todos os cortes para ele, né, Luizão? Aí não dá, mano. E, por exemplo, nesse podcast aqui, eu tô me sentindo valorizado, porque você é o host, mas você tá me entrevistando de tal maneira que eu tô me sentindo à vontade para contar a minha história. Entendeu? Sim. E isso que é lindo, quando as pessoas consideram os outros, como disse Paulo, superiores a si mesmos. E quando a gente lidera considerando o outro superior a nós mesmos, a gente faz essa liderança ter mais sentido. Até porque liderar é servir, né? Você conhece o Ricardo Simões? Sim, opa, grande Ricardo Simões. Aí, Ricardo. Tio Ricardo, né, pra mim, né? É o tio Ricardo. Não, ele fala que você é filho dele. Paizão, pô, tamo aí. E eu vi uma coisa muito linda dele, eu tive oportunidade pouco tempo atrás, agora, a semana passada. Grande empresário aí do ramo do agronegócio, né? Eu vi, rapaz, ele fez uma coisa que eu achei muito interessante. Você estava lá na fazenda com ele? E ele, proprietário de uma fazenda grande e tal, e ele estava contando algumas coisas que ele queria fazer na fazenda. Ele estava falando da construção de alguns
de uma parte lá que envolvia alguns quartos, de pessoas que Aham. iam trabalhar ali e tal. E ele chamou o cara que era tipo um mestre de obra, vamos dizer assim. Não Sim. entendi muito bem. Mas aqui uma pessoa muito humilde. E ele falou assim: eu estou pensando em fazer uma coisa assim, ó, construir uma coisa que você acha se eu pôr assim para frente? Aí o cara falou assim: porque o sol nasce ali, ele se põe ali. Ou você está falando uma coisa muito séria. Ele começou a conversar com aquela pessoa Uhum. e eu percebi o quanto que ele valorizou aquela pessoa. Ele era o dono, o proprietário. Podia falar: vou fazer isso, pronto, acabou, né? Dá a ordem ali, Sabe já aquele cara que era. chega e fala assim: o dinheiro é Meu, meu, faço o que eu eu faço dele o que quiser. eu quiser, a É dentro da minha propriedade. propriedade. Não, ele fez aquele cara, aquele homem, aquele senhor, ele fez aquele homem se sentir participante desde o começo, antes de existir nada. Ele vendeu de fato o sonho, assim, né? É. Pro cara participar daquilo. Sabe aquele lance do... Ele fez o cara enxergar o que não existia ainda? Entendi. A questão da visão, que é É, o cara ele poderosa não em tá só liderança. ali colocando o tijolo, né? Ele tá construindo a casa de uma família, né? Digamos assim. É como uma parente do Walt Disney disse quando acabaram de construir, acho que é a Disneylândia, né? Lá perto ali de Los Angeles, Uhum. que alguém disse assim: puxa, pena que o Walt Disney não está aqui para ver tudo que ele sonhou. Aí a parente dele entrou, acho que é a sobrinha dele, entrou e falou para ele assim: opa, aí eu discordo. Ele falou: como? Não está aqui. Ele falou assim: não, o primeiro a ver isso que nós estamos vendo... Foi justamente ele. Nós só estamos vendo porque ele viu Viu primeiro. primeiro. Então, eu vi assim que o Ricardo, ele estava fazendo o cara enxergar um sonho para ele participar junto. Sim. E visão é muito importante na liderança, né? Opa, Você visão. saber passar a visão para seus liderados é muito importante. E legal assim, porque então a gente tá falando aqui que na sua visão, a formação de um líder, né? A gente iniciou aqui com a pergunta, né? Como que você se transformou nesse líder que você é hoje. Então passa por um líder entender a sua origem, saber qual que é a sua identidade, descobrir ali então o seu propósito aqui nessa terra e saber o seu destino, né? Para onde que quando lá o cara ficar velhinho, enfim, para onde ele tá indo, né? Quando ele vier a falecer, passar disso aqui. Então, existem então esses 4 pontos que você acha fundamental para que um líder se transforme em um líder, né? Para que uma pessoa se forme na liderança. A formação de um líder, para mim, passa por esses por 4 esses 4 pontos. Bacana. E eu tô até... Quando você comentou comigo sobre o propósito desse podcast, claro que existem várias abordagens que eu acho que a gente vai fazer aqui no podcast. Esse é só o primeiro episódio. Esse é só o primeiro episódio, mas eu quis, assim, como você falou, vamos falar sobre um fundamento. Eu acho que passa por aí a formação de um líder. Né? Show de bola. E assim, hoje então, agora trazendo aqui, né, mais para seu dia a dia, para sua vida. Assim. Hoje então você lidera ali alguns pastores também na primeira igreja batista, né? Juntamente com o pastor Gilson. Inclusive um abraço pro pastor Gilson, né? Grande pastor Gilson. Ele é outro que tem que estar na sua lista, hein? É, com certeza. Se Deus quiser vai estar aqui, já tá feito o convite aí. Pronto, tem que vir aí, Gilson. Aí, ó. Meu vozão. Isso aí. Ele fala que é seu pai, é meu vô, então, né? E ele lidera sua vida ali, lidera outros pastores, mas como que é agora, assim, trazendo um pouco mais sobre essa questão de liderar outros líderes, né? Que ali tem uns pastores de rede que lideram ali a rede deles. Como que você enxerga, assim, pessoa, poxa, agora ela se formou líder, ela lidera ali seus liderados. Como que é liderar outros líderes, assim? Como que é esse desafio? Você citou um nome, assim, que para mim é muito importante, que é o pastor Gilson, né? Ele me influenciou demais. Ele é meu discipulador. Eu considero ele como meu discipulador, um pai para mim, sabe? E sabe o que eu acho mais interessante na vida do pastor Gilson? É que ele vive o que ele ensina. A autoridade do ensino dele está na vida dele. Na vivência mesmo. A vida dele é algo impressionante. A autoridade do ensino dele é que, como disseram para Jesus, né? Que os fariseus também ensinavam na época de Jesus. Eles eram craques. Cara, muito inteligentes, eram por sinal, mestres, né? Mas alguém disse assim, ó... Mas ele ensina como quem tem autoridade. Eu tava falando assim, ó, os caras falam, mas não tem autoridade. Não tem autoridade para falar isso autoridade de vida. Ele não tem autoridade de vida. O pastor Gilson é um desses líderes. E eu acho que para você liderar líderes,
passa necessariamente por aí. Porque o líder, ele já passou por algumas etapas e ele fica mais ligado nas realidades que que está começando não tem ainda, né? Sim. Informações e conhecimento que aquele que está começando não tem ainda. Então, liderar líderes passa principalmente para você ter autoridade de vida para liderar líderes. Bacana. A outra coisa também é o próprio nome disso aqui, é você ter fé, a pessoa entender que você tem fé. E você não se colocar em primeiro lugar. Principalmente, olha, eu estou aqui liderando vocês, eu sei que vocês são líderes, mas o mais importante não sou eu. O mais importante, principalmente numa liderança pastoral, é passar que nós estamos debaixo de um propósito de vida que é muito maior que nós mesmos. Nós estamos trabalhando para que venha o teu reino, né? A oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, para que venha o reino de Deus. Nós não estamos trabalhando para que a gente seja conhecido, para que a gente tenha poder, para que a gente tenha fama. Esse não é o propósito da liderança, da nossa liderança. E essa questão de que liderança é servir, como foi o tema do Summit, The Global Leadership Summit, a maior conferência de liderança do mundo, Campo Grande. E tem aqui em Campo Grande. Tem, rapaz. Eu sei, você já participou de várias edições. Já participei. Ajuda ou não? Opa, demais. Quem não conhece o The Global Leadership Summit, pesquisa aí na internet. Tem o Instagram aqui também, Summit Campo Grande, mas tem também o Instagram deles aí de Chicago, enfim, é uma conferência internacional, então procura saber mais que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, essa conferência me ajudou muito, porque são grandes líderes que ministram, líderes que estão falando para líderes. É uma conferência sobre liderança, né? E essa conferência me trouxe muitos princípios e valores que me ajudaram a entender que liderar é servir. Bacana. E você estava falando que a gente falou sobre liderar outros líderes, né? Você falou aí no seu caso, você lidera pastores. A gente vai trazer aqui, pessoal, líderes de diferentes áreas, né? Sim. Empresarial, na área da mídia, da comunicação, da saúde, da educação, enfim. Você, como pastor, qual que são aí hoje, ainda mais hoje, né? Acredito que quando você começou são diferentes os desafios, né? Como que é liderar uma igreja, assim, né? Porque você tá falando ali de algo muito sério, né? A gente tem muito temor, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Chegam ali pessoas, né, que estão passando ali por muitas dificuldades, ou às vezes que não tem muito um propósito, não tem um destino, estão ali entendendo sua identidade. Como que é liderar uma igreja? Desafiador. Desafiador. Porque, como diriam alguns filósofos, tem muita treta, né? Ou outros filósofos, o bagulho é louco. Porque você trabalha com um universo de pessoas das mais diferentes origens, agora estou falando de família, de cultura, de sociedade, e das mais diferentes áreas de influência. Então, você tem que ter ali um jeito de entender que cada pessoa tem a sua própria personalidade, né? Uns são mais determinados, arrojados, os outros gostam de serem influentes, né? Eles gostam de influenciar pessoas. Os outros são aqueles mais certinho, quer saber tudo direitinho, como é que vai, primeiro passo, segundo passo, tal. Tem outros que gostam mais de segurança. Não faz isso não, vai provocar. Vamos devagar aí e tal. Tal. Tem algumas pessoas que chegam ali que elas são aquelas pessoas que discordam, né? Tem um amigo que ele falava assim, esse é daquele tipo assim, tem uma frase em espanhol, né? Se há governo, sou contra. Porque parece que tem uns que são assim, tudo quer discordar. Enfim, você saber trabalhar com todos esses, entendendo que ali nós temos um Deus que nos ama, que entregou o seu próprio filho por amor a nós, que liderou sacrificialmente, porque a liderança de Jesus foi sacrificial. E o convite dele é para que nós sejamos parecidos com ele, daquele que não quer liderar
a benefício próprio, mas daquele que se entrega por amor às pessoas, para que todas as pessoas cumpram com o seu propósito de vida. Top. Pastorear, para mim, é isso. Liderar a você igreja. liderar uma igreja é você estar ali disposto a ser uma igreja acolhedora, Entendi. que primeiramente é apaixonada por Deus e depois é apaixonada pelas pessoas. As pessoas se amam. A marca, a identidade daqueles discípulos é o amor a Jesus e o amor uns para com os outros, né? E você ter essa marca, nós temos uma frase identitária ali na igreja que é justamente isso, né? Apaixonados por Deus e por pessoas. Eu creio que isso leva você a pastorear uma igreja sabendo o que você quer fazer, né? De você entender que você está lá para servir a Deus e servir ao seu próximo. Show de bola. E eu queria, assim, aprofundar um pouquinho mais agora na questão da igreja brasileira. Assim. A gente, como eu mencionei, acredito que seja diferente de quando você começou para hoje, né? A gente vive aqui dias no Brasil, há quem concorde, há quem discorde, a gente respeita cada opinião, mas assim também como eu sou cristão, sou evangélico, nasci no lar cristão, também frequento a igreja, né? No caso, a sua própria igreja, que é a igreja que você vai também, que é a primeira igreja batista, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente vê que, não só no Brasil, né? Talvez até a nível mundial, tem certas coisas hoje que a Bíblia aborda que talvez não são muito, não são muito bem recebidas por algumas pessoas. Sequer é levado em conta, às vezes. Né? Sequer é levado em conta. Tem certos tipos de coisas que você fala ali, a Bíblia, que pode ferir algumas pessoas, né? Que algumas pessoas se sentem feridas. E eu acho que hoje existe esse desafio, assim, que às vezes a gente até pensava de longe, né? Ah, não, mas, poxa, aqui o Brasil é um país livre, que você pode falar o que você quer, e a gente tem visto que não é muito bem por aí. Depende muito da interpretação de cada um e tal. Você enxerga dessa maneira ou você acha que não, ainda hoje tá tranquilo? A gente pode falar, o pastor ali no púlpito, ele pode falar o que ele quiser, que ele não vai sofrer nenhuma retaliação. Qual que é a sua visão, assim, sobre isso? Bom, primeiramente, eu acho que o mundo de hoje, de uma maneira geral, ele é um mundo, assim, que a gente anda pisando em ovos para saber o que é, o que não é, né? Porque senão você pode ser cancelado. Inclusive, a gente aqui tá num ambiente complicado, perigoso, pode ser cancelado. Você pode, de repente, ser mal interpretado, você pode ser julgado, sim. Você pode ser até receber uma condenação aí, você pode ser preso. Por causa de uma fala, a pessoa te julga como um todo, né? Isso é muito complicado. A acusação, por exemplo, de que quem crê no que nós cremos, do fundamentalismo, não sei o que tal, esse mundo binário, eu ouvi alguém dizer que só existem hoje 2 tipos de pessoas no mundo. As que são binárias e as que não entendem o que é ser binário. Então ficou binário a coisa também. Essa questão hoje por exemplo, de você expressar a sua fé, eu acho uma discussão muito interessante. Dá para fazer um podcast só sobre isso. Sobre isso, e você liderar nesse momento é complexo. É desafiador. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem assim, uma vez eu fui num debate na Universidade Federal, era um curso de sociologia, se não me engano, mas tinha também da área de psicologia, assim, de áreas assim. Era humanas. E eles estavam conversando e aí eles estavam falando sobre quem deveria, a questão era, quem deveria educar a criança ou quem deveria educar a pessoa? O Estado ou a família? Quem deveria deter esse poder? Aí entrou em várias discussões, sabe? E aí entrou em umas questões filosóficas, assim, tipo de qual é a sua cosmovisão de vida? Aí entrou panteísmo, deísmo e um monte de coisa assim e tal. O negócio foi longe. Foi longe. E alguém disse assim, não, a gente precisa se aceitar mais. Aí teve um que falou assim, todos nós fazemos parte de um todo.
que é aquela ideia mais panteísta, natureza, nós fazemos parte da natureza, então Deus é uma energia, não exatamente um ser pessoal, que ora se manifesta de um jeito, ora se manifesta de outro. Aí chegou um rapaz muito inteligente e tal, ele falou assim, não, a gente tem que ter uma visão mais espiritualista da coisa, não é minha o que eu penso contra o que você pensa, ou sequer, na verdade, nós nem somos tão diferentes assim, todos nós somos iguais e tal, e parecia um discurso bonito, né? Mas eu pensei assim, será que isso não é uma maneira de colocar todo mundo dentro de uma mesma ideia? Porque às vezes eu fico pensando assim, num mundo onde você já não pode mais expressar uma ideia que vai contra essa ideia do pós-modernismo, todo mundo junto, somos todos um só. Meio que tudo é tudo, né? Não Tudo é existe tudo, o que vale é o amor. Mas que você nem tem definição exatamente do que é esse amor, do que é essa fraternidade, do que é essa coisa. Aí parece que você perdeu a oportunidade, parece, de falar o que você pensa. Então, por exemplo, se eu creio num Deus que é pessoa, pô, cara, sabe? Não, você ainda acredita nessa história que existe diabo? Aí o amor não chega aí, né? Não, de aceitar de você poder expressar a sua porque opinião. você vive nesse mundo muito dualista, cara. É Deus, diabo, céu, inferno, né? O bem contra o mal contra o bem. Sai dessa caixinha aí, cara. Aí você fala assim, então vamos evoluir. Mas você não está tirando, em nome da liberdade e do amor, você não está justamente tirando a liberdade? Você não está exatamente disseminando o ódio para quem pensa contra quem pensa diferente de você? Então, eu acho que esse mundo, nesse ponto, ele está ficando um mundo assim muito... E até meio chato, sabe? Chato, rancoroso, odioso, né? Odioso. A cultura do cancelamento é uma cultura muito complicada. Muito. Hoje você vive num mundo que parece que todo mundo tem que pensar uma mesma coisa e ninguém tem direito a pensar diferente, sabe? Por mais que o discurso seja outro, né? Mas olha o que você vê. E aí, no fim daquele debate, chegou-se à conclusão que nós deveríamos nos aceitar mutuamente e até aquela pessoa que ainda não chegou no ponto que eles chegaram tinha que ser aceita, bem recebida. Aí, quando chegou a minha parte, e eu vi que todo mundo estava de um lado só, né? Do lado desse pensamento pós-moderno e tal. Aí eu cheguei ali e falei, ainda bem que vocês pensam assim, porque vocês falaram que aceitam a todos. Porque assim eu vou falar totalmente diferente do que vocês falaram e vai ser um bom exercício para vocês aceitarem. Para vocês me aceitarem. E aí eu falei o que eu sempre penso sobre o amor, sobre Deus, né? Sobre a vida, sobre o que você planta, o que você semeia, o que você colhe em Deus e tudo mais. Então, você sabe que isso foi ali um impacto. As pessoas ficaram sem saber o que falar. Sabe por quê? Eu vi tanta gente que até sabia muito mais que eu eu falei para Deus assim, Deus, eu tô aqui numa... O que eu tô fazendo aqui? Na linguagem é de sinuca, né? Sinuca de bico. Sinuca de bico. Falei, Deus, eu não sei o que eu vou falar, porque... E outra, sabe quanto tempo eu recebi o convite para falar? Todos ali já sabiam o que eles iam falar. Eu vi que eles se prepararam. Eu recebi 2 dias antes o convite. Nossa. Tipo assim, tinha um convidado, ele não quis vir, o outro falou que não podia mais, tal. Eu falei, eu acho que esses caras foram espertos, eles sabiam onde esses caras... E aí eu fiquei pensando assim, aí eu falei, eu lembrei num texto da palavra de Deus que diz assim, olha, quando te colocarem diante de uma situação e você não souber como falar, o Espírito Santo vai mostrar. E aquele dia eu provei disso. Quando eu disse assim, ainda bem que vocês dizem que todos nós fazemos parte de um todo e que todos temos que ser aceitos, então vocês vão me aceitar. E aceitar não faz parte do que eu penso ou não penso, se eu penso igual ou diferente, não é mesmo? Eles disseram sim. Falei, então tem toda a liberdade para me expressar. E houve um certo silêncio, porque tudo que foi dito até então era bem diferente do que eu estava dizendo. Mas eu estou percebendo que parece que o mundo está caminhando para o momento em que você diz o que uma certa
elite dominadora, vou falar Uhum. assim, não sei se é o melhor termo, pensa, ou você vai ser cancelado, ou você vai ser calado à força, entendeu? E assim, só fazendo um adendo, eu vejo que, como você chamou essa elite aí, né, dominante aí que tem dominado esse discurso, eu vejo que não são a maioria das pessoas. Não são as pessoas comuns, assim. É um grupinho ali que quer impor ali o pensamento e que fala o que você pode falar, o que você não pode. E eles falam, não, vamos respeitar tal, mas se você tem uma opinião que eles não gostam muito, aí é É. uma minoria, né? E tem pessoas literalmente sendo criminalizadas por puramente por expressar sua opinião. Sim. O cara vai para um tribunal condenado ele não fez, ele não agrediu alguém fisicamente, ele só falou o que já tinha sido dito antes e que as pessoas dizem, não, está atrasado, isso não é mais assim, e agora não pode mais dizer. Então eu fico assim pensando, será que esse mundo que se fala tanto de amor e contra o ódio realmente é esse mundo? Ou tipo assim, não, nós amamos quem nos ama e pensa igual a gente. Quem não nos amar e não pensar igual a gente não vai amar, entendeu? É um amor seletivo assim e o resto a gente vai odiar. É esquisito esse Então mundo. você pensa que esse hoje tem sido um dos grandes desafios da igreja aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo como um todo? Com certeza. E eu acho até que a igreja cristã brasileira, que crê nos mesmos fundamentos da palavra de Deus, ela corre um sério risco hoje, né? Ela está sendo cerceada no seu poder de dar opinião, muitas vezes, eu percebo. E tem gente já avisando, ó, cuidado, esses cristãos fundamentalistas, eles querem dominar, então, uma vez eu conversava com um juiz, Uhum. que eu ouvi a gente estava numa palestra, né, e era uma palestra do Tribunal Eleitoral, acho que era o Tribunal Regional Eleitoral, e com uma certa autoridade disse que ela não achava que religiosos tinham que ficar opinando sobre política, porque o papel deles era outro, sabe? Aí esse juiz, ele falou assim, não, por quê? Se todo segmento tem o direito a falar como ele pensa e influenciar a política, por que não os pastores, os padres, né, todos os que lideram uma religião, por que eles não podem dar opinião na política? Quer dizer, eles vão falar só de certas coisas? Não. Mesmo porque a religião, ela faz opinião que envolve política. Sim, com certeza. E a política faz opinião que envolve religião. Sim. Dependendo de como eu acredito na vida, minha cosmovisão, é o jeito que eu também vou pensar e abordar sobre política. Porque o ser humano ele é uma pessoa completa ali, né? Ele não é só uma parte aqui, uma parte ali, né? Sim, sim. Mas eu acho que todos nós temos que lutar com os nossos direitos de expressão. Liberdade de expressão. Principalmente essa questão da liberdade de expressão, que envolve a liberdade de expressão religiosa. Senão, daqui a pouco, você não pode mais exercer esse direito, né? E vale dizer aqui que a gente respeita todas as Sim. opiniões, as outras religiões. Isso aqui é Literal- apenas o nosso ponto de vista, né? Literalmente. 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 Por exemplo, eu tenho papo aberto com quem pensa diferente. Sim. Até um ateu. Uhum. Tenho amigos já, alguns amigos que são ateus. Eu conheço um amigo meu que é pastor, ele trabalha com muitos ateus. Assim, no bate-papo, ele conversa, tal, tentando levar Deus e ouvindo com atenção o que os ateus têm para dizer também. Eu acho que isso que é liberdade de verdade, né? Show de bola. E a gente tá aqui caminhando aí, né, pros nossos finalmente. Cesseado. Foi bem sincero. Foi. E assim... Ainda bem que o Luiz fez coro com a gente, né? Não, ainda bem, senão ia ficar só a gente aqui. Já estava ensaiado. Assim, para uma das últimas perguntas aqui, na sua opinião, assim, na sua visão, qual que é o principal atributo de um líder, assim, de um líder que as pessoas querem seguir? Aquela pessoa que os outros olham para ele e falam, puxa, esse homem, essa mulher, enfim, essa pessoa é show de bola, eu quero seguir ela, eu vou seguir ela, eu quero ser influenciado por ela. Qual que é esse principal atributo, assim, de um líder?
eu creio que é aquele líder que quando ele fala, que quando ele lidera, ele não traz importância para si mesmo, mas ele mostra o quão importantes são aqueles a quem ele está liderando. Eu acho que esse é o líder que todo mundo quer seguir. Ninguém quer seguir um líder personalista, que tudo é para ele, é para o crescimento dele, é o meu reino, que seja feita a minha vontade, entendeu? Sim. Mas é aquele líder que valoriza as pessoas, que dá sentimento de propósito e destino para as pessoas. Show. Que não se trata dele, se trata do outro. Eu acho que esse é o líder que todos se apaixonam e querem seguir. Se for para dizer uma coisa só, Não, existem sim, outras. existem várias coisas, mas... Uma coisa coisa só, só. eu diria que é isso. Porque o líder que eu mais admiro é Jesus. E Jesus não veio aqui para se fazer. Ele já era tudo. Sim. Entendeu? Ele, Deus. Tinha ninguém acima dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de homem. E achado na forma de homem, ele se tornou servo. E ele serviu tanto que morreu em uma cruz por nós. Quem não ama seguir um líder desse? É verdade. Show de bola. Bom, e assim, agora a gente queria fazer uma grande revelação, né? Bom, acho que a grande maioria sabe, né? Mas pra quem não sabe, esse que aqui está sentado à minha frente é meu pai. Aê! Com muito super, orgulho, super ser de seu pai. Deus. Pastor Olha Ronaldo aí. Batista. Olha aí que bênção. E eu sou o host desse podcast. E o meu pai é o co-host, né? Vai estar aqui comigo. A gente tá fazendo esse primeiro episódio aqui. Eu tô tendo a honra, o prazer, a alegria de entrevistá-lo. Na verdade, não é entrevista, é um bate-papo. Sim. Mas nos próximos episódios aí, vocês verão que teremos aqui outros convidados. E que ele vai mudar aqui de lado da mesa aqui, né, pai? Você vai estar isso aqui aí. comigo como co-host. Então, assim, a gente gosta que também os nossos convidados, você hoje está aqui como convidado, nos influencie aí, dando uma dica de um livro, seja para a gente aí melhorar a nossa liderança, aumentar a nossa fé, um livro, um podcast, ou enfim, um documentário, um filme. Então, deixa essa dica aí pra galera. Bom, um livro que foi uma chave, assim, para mudar a minha visão sobre liderança se chama As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Oh, esse cara é bom, hein? Aliás, o John Maxwell ele é um mentor para mim, porque eu li toda a coleção de livros que ele tinha. Eu não sei se depois ele foi lançando mais, mas quando lançado também lia. Então eu li e eu tive o prazer de conhecer o John Maxwell. A gente pode, inclusive, ouvir ao vivo ali, né? Ao vivo ali no The Global Leadership Summit em Chicago há uns 4 anos atrás, eu acho que foi isso, né? Que para mim foi muita alegria. Eu deixo a indicação. E tudo que você ouvir, tem aí. Tem podcast com John Maxwell, com John Maxwell, tem canal dele se você no puder, YouTube. olha, siga, porque realmente ele é um líder assim que eu admiro bastante, né? Show de bola. E pra gente finalizar, então, deixa um último recado aí pra galera, pessoal aí, também onde que eles te encontram aí, se na mídia social, como que faz pra ir lá na igreja, enfim, ouvir lá uma palavra sua. Ok. Bom, então, a Primeira Batista, 1b.org.br, é um site que você vai encontrar todas as informações com as redes sociais, pode seguir e tudo mais, né? Você vai ver aí alguns endereços. Vai deixar na descrição aqui também do vídeo, todos os links. Isso, tem Facebook, Instagram. Tem canal no YouTube. Tem um canal no YouTube com vários conteúdos, né? Então vai ser um prazer ter você ali seguindo a gente e a gente podendo abençoar você com o que a gente tem de conteúdo ali nas mídias sociais também. E eu queria convidar você a participar de um dos nossos cultos. Nós temos culto sábado às 19 horas, que é para a moçada. A galera, os rapaziada. Adolescentes e a juventude. Os jovens, os universitários. Isso tá aí. bombando esse culto, hein? Tá. Pastor Felipe, Pastor Gui. Não, esses são... Os caras estão voando. Um abraço para eles aí. Glória a Deus. E nós também estamos ali
no domingo, às 8 da manhã. É um culto mais, chama Viva, é um culto do Viva a Vida. É um pessoal Melhor idade. Melhor idade e tal, né? Tem muitos... você vai cantar ali músicas bem tradicionais do Inário Cristão. Também. E também tem o culto regional, que toca aquelas músicas mais antigas, num ritmo mais da nossa região, Sim. pantaneira, né? É isso aí. E também nós temos culto às 10 horas da manhã, às 17 horas e às 19 horas. Você é nosso convidado para a gente estar junto. E ali eu tenho certeza que você vai ser bem acolhido e você vai receber uma palavra de Deus para o seu coração. Você é o nosso convidado. E eu vou ficar muito feliz. E nós, né? Vamos ficar muito felizes de receber. E olha, uma coisa que eu gostaria de dizer é sobre a importância, né, Gabriel, deixando aqui já a palavra derradeira, de você amar a Deus, amar as pessoas e principalmente você cuidar bem daqueles que são próximos a você como a família, né? Você já fez a grande revelação, né? Eu sou casado com uma princesa, é a princesa Tânia Amara, a mais linda de todas as mulheres. Você pode e deve discordar disto, né? Mas para mim eu continuo achando. Eu tenho 2 filhos, o Felipe, que é o primogênito. É o primogênito, o Felipe. Grande Fefs. E o Gabriel, né? Que é o host desse podcast abençoado. E nós estamos juntos. E a nossa família quer servir a família de vocês. E que a gente espera que tudo que a gente faça seja uma bênção para a sua família e para a sua casa também. Show de bola. E você também tem o Instagram, né? Que você esqueceu de falar aí. Pois é, o Instagram vai pôr no... Vai pôr também na descrição, mas fala aí o @ aí. @pr.ronaldo. Boa. Show de bola. E também 2 pessoazinhas aí que eu quero incluir na família, né? Obviamente minha esposa, grande princesa Daniele. Dani, né? Que eu amo muito. Estamos aí casados há 4 anos. Tem sido maravilhoso esse tempo. E também a minha sobrinha, sua netinha, Princesa Luísa também. Princesa Luísa é demais, né? Essa família Gabriel, lindona. tô esperando da sua parte se Deus agora, quiser, né? vai Porque vir o Felipe aí. já mandou Luísa, e aí? Assim, rolou uma cobrança agora aqui. Assim. Ué, vai claro. Quando tem você que fazer namora e quer que noiva, aí noiva claro. tem que casar. Aí foi a vida é assim, tá certo. Isso que é a vida. Mas tá na hora mesmo, tá na hora. Isso aí. Show de bola. Bom, gente, então é isso aí. A gente tá chegamos ao final desse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Eu, pelo menos, aprendi muito hoje aqui. Espero que você tenha aprendido também com a história do meu pai, do pastor Ronaldo, história de vida dele, nos trouxe muitos ensinamentos. Nosso desejo é que Deus te abençoe muito, que você tenha aí dias de paz, de prosperidade aqui nessa terra. Continue acompanhando, né? Virão muitos outros episódios. Não esqueça aí de deixar o seu like, o seu curtir. Se inscreva aí no canal, aperte também lá o sininho para você receber as notificações. E deixa um comentário aí, o que você mais gostou, o que você gostaria de ver. Indicar alguém até para vir aqui também, né? Leva essa pessoa que ela tem uma história de vida muito bacana. E é isso então, viu? Que Deus te abençoe, tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!